Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos sentir os guardiões adentrando o nosso lar com muitas tochas, com muitas espirais. Nós vamos assim mentalizando, mentalizando intensamente. Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia. E vamos buscando essa sintonia com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Espíritos que estão no mesmo aprendizado que nós. Que possamos expandir as nossas mentes, o nosso coração, para sentirmos todo o aprendizado. E que seja um aprendizado com muita paz, com muita fraternidade, com muita fé e esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em eles são colocados em gaiolas eletrônicas que controlam temperatura e luz para que os vibriões não caminhem para a ovoidização. Isso. É isso aí. Você anotou isso daí? Não. Não? Alguém anotou? Alguém gostaria de falar? Eu anotei na outra página, no parágrafo que começa através da insistência em encontrar. Aí, vai lendo assim, aí tem um pedaço que diz assim, achou? Já. Tá, E é que você somente... passou. Ó, espera só um pouquinho. Nessa página, ninguém tem nada? Esse é o último parágrafo dessa página. Uhum. É que assim, Leda, o meu livro e o seu é diferente. É diferente, tá? Vou continuar falando do Onde o parágrafo. Sérgio estava, onde o Sérgio colocou, é o início da minha página, Ah, tá. tá? Eu me perdi. Onde é Então, que... A gente está na página, assim, a gente não, o Sérgio leu, vai vir, vai passar um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 parágrafos. Aí vai vir, depois de 7 parágrafos, vem através da insistência em encontrar o momento ideal. isso. Achou, Silviane? Eu achei o parágrafo que o Sérgio falou, que eu não entendi isso aqui de colocar em gaiolas eletrônicas. Ah, então, Tá. Então, assim, são os vibriões, eles são colocados em gaiolas eletrônicas pelo plano inferior para que eles não se transformem em ovoides. Eles precisam deles como vibriões. Então, como o plano espiritual superior cria, vamos dizer assim, tem criações boas, o plano inferior também tem. Porque, assim, qual é a diferença deles para o plano superior? É somente a vibração do amor. Ali eles vibram na maldade, tá? Tá. Então, eles têm criações, eles estudam. O grande objetivo do mal é fazer a reencarnação. Eles querem ter esse, vamos dizer assim, esse conhecimento. E é o que eles não conseguem. Porque a reencarnação só é de Deus. O ato em si, tá? Tudo bem Tá, nisso? eles queriam ter o poder de já a pessoa reencarnar com todo esse mal que eles querem controlar, é isso? É isso aí. Tá. Ainda Mas bem que os eles... vibriões, o que eles fazem? Eles ficam induzindo as pessoas aquilo que elas já têm, tá? Então vamos lá? Tudo bem aqui? Sim. Então vamos lá, Leda. No seu. então começa o que eu tenho dúvida é mais para frente, mas eu vou ler todo, tá? Pode ser? Pode ser. Através da insistência em encontrar o momento ideal, os adversários do trabalho encontram um instante em que conseguem transpor a cortina vibratória que separa os mundos, instalando o vibrião em estado semimaterializado na parte física da agremiação doutrinária, porque assim criam limites à nossa ação. É uma defesa contra o desalojamento do próprio vibrião.
Aí vem um parágrafo que eu não entendi. Somente médiuns trabalhando em regime de vampirismo assistido poderiam eliminar essa ocorrência. Além disso, qualquer iniciativa de desalojamento com aparelhos detonaria o automatismo da ovodização do vibrião, ou seja, estaríamos cooperando com a queda definitiva desta alma nos desfiladeiros da maldade. Então, aí eu não entendi o que acontece. Então, as pessoas, né, esses irmãos, se retirar da gaiola, Os vibriões. os vibriões, eles se tornam ovoides. Se você não retira, eles estão ali. Sim. E vai fazendo o quê? Toda essa, vamos dizer assim, essa vampirização. E Tá aí, certo. você entendeu? É aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O que é E aí, menos mal, né? O que é menos ruim para a gente é a gente se evangelizar para a gente não ser envolvido. não ser envolvido. Mas se Aí a gente vai estar envolvido. tá certo. Mas o que ele fala aqui é que somente médiuns trabalhando com vampirismo é que tem condições de eliminar os vibriões, né? Não pode esquecer que a nossa energia é bem densa, né? Deve ser por causa disso. É porque acho que assim, a gente tem um pouco de treinamento disso, né? Porque vai trabalhar numa frequência junto com o plano espiritual que vai conseguir socorrer, né? Mas assim, não é um socorro simples. Tá. Aí socorre o vibrião. Vibrião. Sim, 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 sim. Mas Então, não é qualquer. O médium tem que ter um preparo, vamos dizer assim, tem que ter um preparo especial para fazer isso. ele tem que ter estudo, primeiramente, e estar totalmente Sim, reformado para não cair. Segundo, certo. ele tem que saber a captar essa energia, Sim. tá? Entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Agora, o que o médium precisa? Né? É um alerta. Ele precisa estar reformado para que ele não tenha nenhum nem outro, nem se ficar o bicho pega, nem se ficar o bicho come. Se Entendeu? manter. Porque senão vai estar sempre à espreita. Certo. Mas sempre é assim. Agora sim, aquela época antiga passou. Agora é isso. Entendeu? Certo. Agora nós vivemos uma época onde todos os espíritos estão na Terra para sua última chamada. Aqueles que vieram para se evangelizar, para trabalharem, para se transformarem, e aqueles que têm as dificuldades também tiveram as mesmas chances. Entendi. Então é por isso que a dificuldade às vezes se torna, o aprendizado é um pouco maior. Mas está Está todo mais mundo ali. preparado, né? Mais preparado, mais. Agora, essa técnica que o Sérgio estava falando em relação ao vampirismo é difícil de explicar. Porque eles também não vão explicar para a gente como vai funcionar. Tá certo. Algo mais? Essa página não tem mais nada. Vou mexer aqui. Tá. Acho que você está na outra página. Tá aqui, ó. Mais importante. Já pode, ó? Pode, porque estava aqui, ó. Então, no teu parágrafo começa assim: mais importante do que nós. Acharam? É a causa. Mais importante do que nós é a causa. Se advogarmos em favor dos princípios sem aplicá-los a nós próprios, perfazemos a mesma caminhada religiosa de outros tempos. Amamos a religião e desprezamos o seu alvo, que é a nossa mudança pessoal através do amor exemplificado. Em alguns casos, José Mário, há uma interseção entre doutrina e ações humanas,
quando conseguimos materializar na prática os princípios que nos norteiam. Os princípios reveladores da doutrina, sem vivências morais que comprovem sua eficácia, se transformam em nova roupagem para as ideias filosóficas já conhecidas. O que ele está falando aqui é o seguinte: se a gente não põe em prática aquilo que a gente prega, a gente não está sendo diferente de todas as religiões que tiveram até o momento, que pregavam o culto exterior, né? Mostrar que faz, mas no final das contas não faz mesmo, né? E você fazendo isso, a gente está trabalhando mais a filosofia do que o objetivo da própria religião, que é a aplicação dos conceitos dela, né? Fica só Tudo no bem. conceito, né? É. Fica só no conceito. É por isso que eu sempre tenho falado aqui, né, para todo mundo, né, que o que nós estamos fazendo aqui é filosofia, né? Porque o que é importante mesmo é pôr em prática isso que a gente está falando, porque senão é mais um livro que nós estamos lendo, né, sem É verdade. fazer benefício para a gente. O que a gente pode colocar em prática desse livro? Até aqui, a gente ainda não encerrou. Mas para nós, como trabalhadores, Ah, eu ia falar a união da casa espírita, não é? De sermos unidos, sermos amigos, não é? Porque a maior desavença que aconteceu foi por causa dessa desunião, de um desconfiar do outro, não é? Não sei, penso isso. a Virgínia vem primeiro, Solange, depois vem você. Tá. O orar e vigiar é nossa primeira meta, né? O nosso autoconhecimento, que é importante, os nossos sentimentos, entendermos o que está acontecendo conosco, por que que reagimos daquela maneira. Aí vem aquele orar e vigiar sempre, porque estamos inseridos numa sociedade de vários problemas dentro de casa, no trabalho, com família, etc. Então, o autoconhecimento está sendo o mais importante para a gente poder entender as nossas reações. E orar e vigiar é porque a gente está sempre em tentação. Por quê? Porque ainda estamos tentando nos conhecer. Aí vem a tentação, né? É verdade. Solange, Na verdade, o que eu acho que aqui pega mais, além de tudo isso que elas falaram, também é o fato de o objetivo do pingo de luz, o que a gente não, a gente, desculpa, eu não posso, no caso, estar pensando só no meu personalismo, só em mim, tem que ver o objetivo do trabalho que é feito, o todo, qual é o objetivo, que é o acolhimento, né? Tudo voltado para a caridade, para o bem, e eu não posso só pensar na minha parte, em relação ao que for colocado, a contrariedade, tem que ver o todo do que é voltado o trabalho do Pingo. Eu acho que é isso. Olha, Cecília. Hum? Fala alguma coisa? Eu acho que é muito importante o seguinte, esse trabalho de... Sérgio, Oi. por favor, fala um pouquinho mais alto, meu amigo. Tá bom. Também é o seguinte, essa questão do autoconhecimento, de tudo isso, a gente já vem trabalhando, né? Mas ele expôs algumas ferramentas para a gente que nos ajudam a olhar para dentro de nós novamente. Por exemplo, a mágoa, a depressão e outras coisas, quedas que a gente tem, que demonstram que tem alguma coisa que a gente está precisando focar naquele momento que está causando na gente um desequilíbrio muito grande, né? Então, mágoa, né, que a gente antigamente achava que era culpa do outro, hoje a gente percebe que é algo que está dentro de nós.
porque a mágoa só invade o nosso coração quando alguma coisa não está bem dentro de nós e o que a pessoa falou acertou, feriu, mexeu naquela ferida, né? Então, o que a gente é, para a gente pensar nessas ferramentas. Então, que aqui já foi falar de mágoa, já falamos de depressão, falamos de frustrações também, né? São ferramentas muito boas para a gente. Naquele sentido, se eu me magoei, o que que eu tenho? Se o outro me trouxe a mágoa, o que que eu tenho dentro de mim? Eu, né? Eu não vou me magoar se isso não tiver alguma coisinha ali que eu comigo mesmo que não esteja resolvido. O outro não trouxe a mágoa, né? O Não, outro falou alguma coisa e a gente que a gente acha que ele trouxe a mágoa. a gente se magoou por causa disso, né? A gente acha que ele nos deu um presente. Ele realmente nos deu um presente, Mas é um presente bom, não é? mas é um presente bom para a gente se analisar. E a gente sempre levou Pro mal. que Pro mal. o outro era o culpado, O outro era o problema. o outro era o problema, né? Então, assim, é uma das coisas que, se a gente for parar para pensar, esses capítulos estão nos trazendo o quê? O autoconhecimento, a importância de nos autoconhecermos. A gente precisa se autoconhecer. Porque se a gente não se autoconhece, a gente não consegue caminhar, né? E é de passinho em passinho, é de milímetro em milímetro, é entendendo esses sentimentos que a gente vai tentando se encontrar. Se a gente não perseverar nisso, a gente vai ficar continuamente patinando nas mesmas. Vai fazer aquilo que É o você que fala falou. aqui, né? A gente ama a religião, mas não pratica, não traz para dentro da gente. Só, Isso aí. ai, que bonito, que lindo, e não pratica. Por quê? Porque a gente está nas palavras, Na filosofia. está na filosofia. A gente está, é lindo, maravilhoso. Mas e É, aí? Mas posso Pois falar? Mas Ah, é que nem vocês falam, a gente pode ter o autoconhecimento, pode ter a prática, mas se a gente não mudar o pensamento, né? Eu acho que vai muito do pensamento. Hoje, com as aulas que eu venho vendo com vocês falam bastante de trocar o pensamento. Eu posso chegar na casa espírita toda vez, dar um passo e meu pensamento tá aqui, tipo, ai, que saco, não vai acabar logo esse trabalho? Entendeu? Eu isso acho que é mesmo. muito de trocar o pensamento. Que faz parte Então, do autoconhecimento. Porque assim, E da autotransformação. Né? e da autotransformação. Porque assim, eu já entendi que eu posso fazer o bem e eu posso fazer o mal. No momento em que eu ergo a minha mão ou o momento que eu penso. Porque a partir do momento que eu trabalho online, eu vou trabalhar através do pensamento. Eu posso fazer o bem ou eu posso fazer o mal. Então, está na minha responsabilidade, a minha transformação. Se eu não me transformo, se eu não transformo a minha energia, eu respondo por isso. Senão a gente fica igual vocês falaram, tipo, sabe, um monte de livro espírita, tem o autoconhecimento e não faz nada. Exatamente. No final das contas, você acaba nem tendo autoconhecimento, né? Porque se a gente conhece alguma Exatamente. coisa que está ruim dentro de nós e a gente não quer mudar, então a gente não conhece realmente, porque a gente está achando, tá só E tá bom. Tô achando que passando. tá bom. É isso aí. É bem intenso. E vai continuar falando. A gente vai estar exemplificando isso. A gente já passou. Quantas vezes a gente já passou por esse aprendizado? Quantas encarnações? Quantas encarnações, Estamos aqui ainda. né? E aí, ainda não virou essência. Tá tentando. Tá tentando. Tá ali. Agora tá pegando mais, será? Agora tá pegando mais. Aí cada um vai ter que responder. Porque senão o Ruiz daqui a pouco vem e fala assim: ai meu Deus, não tá melhorzinho nada. Eu mudei a frase, presta atenção. Então agora tá pegando. Agora tá pegando. Tá certo, ela mudou a frase. Tá certo, tá pegando. certo. Você conversa com ele, você que se vira. Eu não vou ficar entre vocês dois, não. Conversa com ele. Algo mais? Não. Eu tenho umas 2 ou 3 páginas para frente só.
Podemos interferir no pensamento? Podemos. É na outra página. Eu também marquei esse também. Gente, ah, tá. Podemos interferir no pensamento? Andou bastante. Pode ler. Pode ver? Pode ler. Podemos interferir no pensamento humano, sugerir ideias, inspirar iniciativas de defesa e educação. Mas a capacidade de decidir é algo pessoal, individual, e se opera no reino do coração, no qual nosso acesso é limitado. Tratam-se de operações mentais, por enquanto, inabordáveis, mesmo para nós, que nos achamos fora da matéria. Assim como as organizações da maldade não podem agir livremente onde haja esforço de crescimento, os operários do bem não podem substituir o sagrado direito de preferência pessoal, mesmo entre aqueles que mais amamos. Judas, Pedro, Saulo e muitos cristãos nos primeiros tempos foram alertados. Jesus conhecia as intenções deles, entretanto, deixou-os entregue às experiências. Judas traiu, Pedro negou, Saulo perseguiu. Todos, a seu tempo, iluminaram-se nos roteiros do Cristo. Então, quer dizer, eles podem nos ajudar, nos auxiliar, nos intuir, mas não podem mudar a nossa ideia. Não. Isso é Em resumo, livre-arbítrio. né? Isso É é isso. livre-arbítrio. É isso aí. Ó, lembra do que o Ruiz falou? Nós estamos prontos, mas vocês têm que dar o passo. Nós estamos aqui, mas vocês têm que dar o passo. A Entendeu? gente que tem que chegar, não é? Nós que precisamos ir a eles, e não É eles isso, a gente que eles. tem que chegar, e não eles na gente, né? A gente que É tem isso aí. que elevar. É isso aí. Tá certo. Porque, ó, eu vou te dizer assim, para vir à Terra hoje, né, tá muito difícil para mentor. A densidade é muito alta. A maior parte das vezes, eles conversam conosco telepaticamente, porque a densidade está muito, muito grande. É tudo telepático, é tudo mental. As incorporações também são assim. Porque antigamente era mais fácil eles estarem ao nosso lado, não era tão denso. Agora é. Aí você fala, antigamente o quê? Há 5, 10 anos atrás não tinha essa densidade que tem hoje. É, verdade. Entendeu? Então, assim, eles estão intuindo, eles estão tentando, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Eu ia perguntar outro dia. Eles estão esperando a gente. Não, inspirando. Eles estão inspirando, é Não é verdade. intuindo, né? Tá certo. Tá bom, seu. Mas é verdade. Oi, Helena. Eu ia perguntar outro dia, mas não tem nada a ver. Ou tinha a ver na hora que a gente estava lendo alguma coisa. Essa guerra que está tendo, essas guerras, né? Com esses armamentos muito pesados, eles mexem na psicosfera da Terra. Será que é por isso que está tendo enchentes, né? Furacão, essas coisas? Quer dizer, não é por isso, mas será que isso ajuda? Eu acho que é uma junção de tudo. Acho que assim, existem as nossas escolhas, né? Porque as enchentes, os terremotos já estavam vindo, né? A gente já vem sendo alertados, vamos parar para pensar, vamos olhar essa natureza, o planeta não vai aguentar, a gente já estava recebendo esses avisos. Aí, assim, existe esse lado. E agora junto com a guerra. Agora, a guerra, no meu entender, eu acho que ela alimenta o ódio, ela alimenta a raiva. Sim. Que é uma energia extremamente densa. Entendeu? Eu acho que ela, assim, ela blinda nesse sentido. E o que tem que acontecer nas catástrofes é aquilo que, assim, é a nossa lei de ação e reação.
A gente É. fez, a gente vai responder, entendeu? Então, se a gente não tomou conta de Menos, lixo, o que podia ser menos ou mais devagar, vem numa condição muito maior, porque, não é? eu acho que assim, Leda, se a gente tivesse transformado há anos atrás, né? Ah, Aí sim, a gente viria mais devagar. Mas a gente não transformou anos atrás. A gente é. continuou fazendo coisas que prejudicam, né? Como que é? Usando muito plástico, Sim. É. tudo Jogando tudo isso. nos oceanos, é assim, não Maltratando a reciclando natureza. nada. É, Entendo. entendeu? Então, agora a gente, em relação às enchentes, tudo isso, a gente responde, porque nós fizemos, de alguma forma nós fizemos. A gente quis uma vida mais industrializada, mais fácil, vamos assim dizer. Então, a gente responde, sim. Ah, tá certo. E aí, juntou com a guerra, então, as guerras, né? Mas as guerras, eu acredito, eu não sei, me traz muito esse sentimento, né? Você vê a raiva, né? A raiva, o Sim. ódio, O Já ódio, está o ali há ódio. muito tempo, né? já, né? Há antes de Cristo. Verdade. É verdade mesmo. A gente viu no nosso estudo que a gente fez na imersão doutrinária. Como que as terras mudavam de mão e de religião ao tempo inteiro, um passando por cima do outro, né? É desde aquela época. Então, se a gente for lembrar lá, pegar lá o Iniciação Espírita e ler, né, na formação das tribos, né, aonde você fala que, assim, aquela terra nunca foi santa, sempre teve de disputa, Sempre teve disputa. Sempre teve. Com né, guerras, né? com guerras, né, com É, matança, assim, e você fala assim, poxa, agora vai sossegar, né, não tem mais nada. Não, continua, não. Eles né. inventaram um motivo. Então, então, assim, a gente não consegue compreender, a gente não consegue compreender. Lembrando que era guerra entre irmãos, né? Eram todos É, irmãos. Ali eram. Irmãos, inclusive de sangue, né? de sangue. Então, assim, a história, aí, assim, existe, acho que já existem, sim, livros que vão falando, né, que são espíritos que vão reencarnando no mesmo lugar, né, encarnam, desencarnam, é meio compulsório e continuam no mesma coisa, na mesma briga, no Na mesmo mesma duelo, intenção, né? Não é, deram um passinho para frente, nada. Tá né. certo, entendi. É que me veio isso no pensamento, eu achei que a pergunta cabia na história. Não, eu acho que, assim, é interessante, Leda, mas, assim, seria mais fácil da gente explicar, né. Aí, assim, se tudo tem lógica, né, não precisaria sofrer tanta gente, né? Por exemplo, no Brasil, a gente não está numa guerra, vamos lá, entre aspas, Declarada. Não declarada, tá uma guerra de declarada, bomba, né? Não tem uma guerra de bomba. isso, né? Então, por que que a gente sofre, É, né? Por causa dos escravos. Tá com os olhos queimando? Tô. Hum. Então, a gente sofre por causa dos escravos, escravizamos quantas pessoas, né? E aí, continuamos escravizando? continuamos, É. continuamos. Antes de responder, não pensa direitinho. De Como que alguma é? forma, sim, né? Antes de responder, não pensa direitinho. Pensa direitinho. A gente não descobriu no início do ano aí, nas vinícolas, todas as É, pessoas que estavam trabalho escravo, escravizadas, Tem trabalho trabalho muitas escravo fazendas de nesse café também, período. né? Tem muitas fazendas que também tem, né? Tá bom, vamos falar de outra forma. Hum, Aquilo que os políticos estão fazendo com as populações carentes não é um tipo de escravidão? Eles Também, trabalham para É, alimentar o governo. sim, é também. verdade. Eu já pensei nisso também. A miséria que ele dá no aumento do salário mínimo é ridículo. E para eles é tudo. Ele executivo, ele legislativo, ele judiciário, é um absurdo. E É, aumenta R$ 19, R$ 15 no salário mínimo. Ridículo. se você tira R$ 100 de uma pessoa que não tem nada, você está tirando quase tudo.
Tá É, Se tirando você, tudo. se você tira quase tudo de... Se tira R$ 100 de 100 milhões de pessoas, olha quanto dinheiro que não dá, né? Então, aí a gente. E qual é o sentimento que isso traz? Quando a gente revolta. começa. É Então, um então a sentimento de gente revolta. acaba se igualando a lá. A gente Mas, alimenta. A gente é, alimenta, a gente mas alimenta a é, colteia. mas chega a ser revoltante. Você vê o despropósito do governo que deveria estar voltado para as pessoas mais carentes, e eles só pensam neles, Mas, né? gente, é assim. Primeiro, nesse momento, ficar revoltado alimenta a teia que gera tudo isso daí. Segundo, o momento de a gente mudar não é mais agora, é no momento da eleição. Não é isso? Ah, mas espera aí, eu não votei neles. Tudo bem, então a população está querendo isso. A população está Mas querendo também isso. não tem gente melhor para se votar, não. Não tem muita escolha. Então, Silviane, é nesse Fica pensamento que numa a gente sinuca. não muda, É isso aí. Então a, continua colocando sempre os mesmos lá. né? A É, gente não anda, a opções, gente porque não anda. E aí, assim, ó, a gente foi para uma pauta É. que é aquilo que a Leda perguntou. Por que que a gente trava? é, A gente trava em vibração por causa disso. verdade. E aí que tá, a gente precisa fazer a nossa parte, sempre, né? Mas a gente não pode esquecer que existe um karma coletivo do nosso Brasil, certo? Ah, mas espera aí, eu estou votando em gente diferente, mas nós também fazemos parte desse karma. Se hoje nós temos o pensamento que nós temos, no passado, o que que a gente fez de errado? Vamos voltar lá no Brasil, Se a gente vê lá o livro que a gente estudou, Brasil, Coração do Mundo, Coração Pátria Pátria do do Evangelho, Evangelho. que a gente achava um monte de coisa errada que estava sendo feito naquela época, éramos nós que estávamos fazendo. É isso aí. Em outras Ah, roupagens, mas éramos nós. E hoje nós estamos resgatando aquilo que a gente fez de errado naquela época, né? nossa, é muito difícil, né? É um ciclo vicioso, parece que vai, 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 vai. Que a gente precisa quebrar, né? E como que a gente quebra? Em vez de vibrar negativamente pelo aquilo que a gente está vendo, a gente vibra positivamente. E na hora que tiver eleição, a gente parar para pensar o que que vai ser bom para o Brasil. É. O que que é o certo? O que que é o certo? Ah, é o meu voto. É o seu voto. É um voto. É um E se voto. todo mundo pensar assim, quem sabe as coisas não mudam, né? Aí, assim, talvez a gente, com esse sentimento, com essa vibração, a gente possa fazer uma corrente do bem e criar e transformar. Enquanto não tiver isso, nós respondemos por esse karma. Lembrem-se do estudo do livro Bastidores da Prece, né? Que a gente, com nossas vibrações, com nossos pensamentos, ele tem um poder criador. A gente cria coisas diferentes se a gente pensar de forma diferente, né? E é muito interessante, né? A gente tem esses sentimentos dentro de nós. É muito complexo. A gente fala, mas sente essas Então, repulsas. e aí o que acontece? A gente falou das ferramentas, né? A revolta também é uma ferramenta. Por que que eu tô Vocês revoltado? falaram, numa aula que eu escutei de vocês falaram sobre negação sistemática do amor ao próximo, né? De tanto que a pessoa ela sofre, 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 ela acaba criando um bloqueio. Eu acho que entra também nisso, em votos, em guerras, porque a gente acaba. E eu achei bem interessante quando vocês falaram dessa parte sistemática, Uhum. porque aí você não deixa de amar uma só pessoa, você deixa de amar um sistema inteiro. E na realidade isso acontece porque a gente fica com o nosso pensamento ligado naquela corrente. O que a gente Sim. precisa é quebrar isso, né? Só voltando um pouco, né? Quando a gente sente revolta, mais uma ferramenta para o nosso autoconhecimento. Por que que eu estou revoltado? Porque a revolta não é um estado natural do espírito, é um estado forçado pelo ego, né?
Então, que que eu preciso fazer para não ficar revoltado com isso que eu escuto? Que a revolta, ela não cria, ela destrói. Mas se a gente utilizar a revolta como um poder motivador, ou seja, eu não gostei disso, então eu vou fazer isso para mudar. Aí tudo bem. Agora, se ficar só na revolta, pensando mal de quem está fazendo errado, a gente está alimentando a mesma corrente deles, né? É bem interessante a gente estudar sobre isso, né? Porque nesse sentido, assim, o que que a gente pode fazer pelas pessoas de Israel, de Gaza? Primeiro foi de Israel, que quando foram atacados. E as pessoas da Palestina? O que nós podemos fazer? E as pessoas da Ucrânia? E as pessoas da Ucrânia, né? Porque assim, com a guerra de Israel, a Ucrânia ficou lá, mas assim, eles continuam morrendo, eles estão chegando no inverno, eles vão ter falta de um monte de coisa. É só o Continua toque tudo do, lá, é só o toque né? do momento para Israel. É isso aí. Não que a Enviaram gente não sabe qual é qual é o nível de mortes na Ucrânia, mas a gente sabe o nível de mortes na Palestina. Então, assim, a gente nota o que que a gente poderia fazer? Pegar, vamos lá e vamos todo mundo para o mesmo lugar para lutar, né? Então, assim, chegou uma hora que a gente tem que evoluir nesse pensamento. O que que eu posso fazer? Pensa bem, quando os palestinos invadiram lá Israel e mataram as pessoas, o pensamento do mundo foi: precisa acabar com esses caras. E o que está acontecendo? Tá acabando com essas pessoas. Então, os pensamentos das pessoas alimentaram isso, né? Agora, o que estão pensando? Não, Israel está exagerando, tem que acabar com Israel. O que que o Irã está fazendo? Ameaçando Israel. Então, Nossa, bola de é, neve. é, é nosso É uma pensamento, teia, gente. É o pensamento, né? uma teia. Ó, o plano inferior por trás, manipulando Isso aí. qual é o pensamento. Vamos dizer, um monte de vibrões, um monte de ovoides, todo mundo nesse incentivando tudo isso. E nós, que eu considero assim, se a gente conseguir livrar o nosso coração e o nosso pensamento, a gente tem que fazer totalmente ao contrário. A gente tem que segurar o Irã. Não, nada de bomba nuclear, nada de teste, nada. Porque os Estados Unidos a gente joga, mas vai, às vezes conseguimos, às vezes nada. A gente tem que segurar Irã, a gente tem que segurar o Líbano. É isso que a gente tem a fazer. Para que não aumente isso, só fique nos dois. E as pessoas, elas estão sofrendo, né? Eu estava aqui pensando, eu acho que pior de tudo isso ainda é a África, que já vem se arrastando há muito mais tempo e ninguém nem comenta. Não sei por quê, né? Ninguém nunca é top de notícia as misérias, as atrocidades que acontecem lá, né? É E porque se arrasta. a miséria, para acabar a miséria no mundo, depende de todos. Então, mas Então, se você fala da miséria da África, significa que você está permitindo isso, né? Se algum... Então, é mais fácil ficar todo mundo quietinho. nada, é doenças, é tudo que É. eles sofrem, né? A gente não pode esquecer que tudo tem um motivo. E segundo aquilo que a gente já ouviu por aí, as pessoas que estão sofrendo na África foram aqueles que fizeram sofrer na Segunda Guerra Mundial. Então é a lei de ação e reação. Eu achava que eles tinham que ser poupados, porque eles já não foram escravos, já não pagaram por tudo isso. Não, Não, os não. que foram escravos já não estão mais Já não lá. estão mais lá. Quem estão lá são aqueles que fizeram todas as atrocidades nos campos de concentração. Imagina o espírito que lutou pela raça ariana, loiro de olhos azuis, nascendo Agora como negro e sofrendo o que eles estão sofrendo. Fizeram aquele Isso é monte karma, de né? testes. É isso aí. Nossa, isso já é um castigo por si só, né? É. Mas sabe, gente, o que a gente está falando aqui não é para causar dor no nosso coração, é para causar reflexão só.
Porque a gente fala que não pode se ligar nas teias, né? Parece que é, é uma coisa de mutilação da nossa, de nós mesmos, né? Porque a gente sente quando vê tudo. O que a gente precisa fazer não é se anular, mas é, novamente, orar e vigiar e ver o que está acontecendo no mundo e buscar vibrações positivas, né? Porque senão o mundo vai continuar essa é a roda de Sansara, né? Aquela que começa e termina sempre no mesmo lugar, com as mesmas coisas, né? E aí, acho que assim, a gente começa fazendo pela gente mesmo, né? Assim, o que que eles pedem o tempo inteiro? Ética, 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 né? E a gente tem ética. De primeira a gente vai falar que tem. Não, eu sou ético. Eu sou ético. No dia a dia a gente Eu é nunca ético. furei fila, Eu não furo, eu sou ético, eu nunca Aí furei que tá. fila, né? eu não furo fila, eu não Eu não passo na negocio, frente de não ninguém. pego o pai e a mãe para pagar conta. Eu não pego mesmo meu pai e minha mãe para pagar conta, né? Já pegamos. Não Mas depois devolveu, é claro. como é que se diz Ah, eu isso? pego a minha mãe toda hora para pagar conta. Então, gente, É mas verdade. assim, né, na realidade, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes faz parte da vida, né? O que a gente tem que tomar cuidado no que a gente fala em ser ético. Por exemplo, você pede um dinheiro emprestado, não é isso? Aí, de repente, em vez de você pagar, você vai viajar. É ético isso? Então, a ética está ligada a um monte de tudo. valores que às vezes a gente fala assim, não, mas tá tudo certo mesmo. E aí a gente vai ver, não tá tudo certo, né? E aí é isso que a gente fala, se a gente começar por nós, a gente consegue exigir do outro. Mas a gente muitas vezes exige do outro, mas a gente não faz. Mas a hora que a gente começa a fazer por nós, a gente não vai exigir do outro porque a gente sabe que não está na nossa mão exigir do outro. E é por isso que se explica o quê? As compras de votos, tudo, a engrenagem toda, por quê? Porque se a gente falar, nós temos ética, não. Quer ver outra coisa da ética? Quem nunca comprou recibo para imposto de renda? Ou nunca pediu um recibo de imposto de renda, mesmo não tendo feito serviço? Sabe, é um monte de coisa que você vai pensando, né? Ah, mas espera aí, o governo rouba, né? Tudo bem, mas aquele dinheiro que você deixou de dar, está deixando de ir para alguma pessoa. Mas é o governo. A gente não está falando do governo, a gente está falando da gente. Da gente. Ética. Ética é uma coisa que só tem interesse para nós. Se a gente olhar para o outro, é julgamento, né? Por isso que a Sheliana bate tanto, entendeu? Quando ela fala, tem que ter ética, tem que ter ética, tem que ter ética. Né? Aí você fala assim, mas por que tanta ética, né? Por causa disso. E aí a gente fica cobrando a ética dos outros, né? Dos políticos, né? Das pessoas que têm poder, esse tipo de coisa. Vamos lá? Sem leitura. Sem leitura. Vocês já escutaram? Sem leitura. O meu Nós paramos em quem trabalha pela luz está sempre em contato inevitável com a treva.